Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com você e com a sua família. Vamos continuar agora o nosso curso de Eletromagnetismo 1. E o próximo tema que nós vamos estudar é o dipolo elétrico. Bem, a gente tem estudado várias relações matemáticas entre o campo elétrico, por exemplo. A gente sabe que o campo elétrico, por ser conservativo, que o rotacional do campo elétrico é igual a zero, certo? Ou seja, o campo elétrico é irrotacional. A gente chama esse cara daqui de lei de Faraday para a eletrostática e foi a última lei de Maxwell que a gente estudou. Ou seja, a integral de E ao longo de uma linha fechada, dl, é igual a zero. A segunda lei de Gauss é aquela que aponta que o divergente do vetor densidade de fluxo é igual à densidade volumétrica, que a gente pode transformar na sua versão integral como a integral do fluxo dds ao longo de uma superfície fechada S vai ser igual à minha integral volumétrica da densidade de cargas. Essa é a lei de Gauss. A terceira lei que a gente viu é que o campo pode ser composto pelo gradiente do potencial elétrico. Quando a gente converte essa expressão, a gente vê que o potencial elétrico é igual a menos a integral do infinito até um certo ponto A de E dl. Então a gente tem essas leis que nós estudamos até o momento, tá? Que constituem a relação entre o campo elétrico, a relação entre o campo elétrico e o vetor densidade de fluxo elétrico, o campo escalar, né, densidade de cargas, e o campo escalar, potencial elétrico. Beleza. O dipolo elétrico é uma forma muito especial de, de estrutura. Porque o que é o dipolo elétrico? O dipolo elétrico é um par de cargas, mais que, menos que, separado por uma distância d. Bem, essa modelagem inicialmente pode parecer muito simples, mas existe uma série de situações em que a gente tem distribuições de cargas assim. Nem sempre as distribuições de carga no espaço serão cargas pontuais independentes. Na maioria das vezes, na verdade, o que nós temos são cargas que se comportam mais ou menos como dessa forma. Por exemplo, um átomo ele vai ter um núcleo de carga positiva e ao redor desse núcleo vai existir aqui uma nuvem de elétrons que estarão em torno desse núcleo com uma certa probabilidade de posição e velocidade. A gente pode determinar aqui a posição e a velocidade desses elétrons em torno do núcleo com uma certa probabilidade. Se eu tenho um campo elétrico externo muito intenso, isso vai fazer com que a probabilidade dos elétrons esteja mais direcionada em uma região, né? Então a gente tem uma situação que pode ser modelada através disso. E mais importante, moléculas, como por exemplo a molécula da água, H2O, por exemplo, vai possuir dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A gente sabe que o átomo de oxigênio é mais eletronegativo, né? Então existe aqui uma certa modelagem que a gente poderia fazer em que o oxigênio, né, teria uma carga negativa e os hidrogênios teriam uma carga positiva. Então a gente consegue fazer uma série de modelagens de situações reais no mundo através de duas cargas pontuais que estão separadas por uma distância média d. Esse tipo de representação vai ser extremamente interessante porque a gente pode mostrar, por exemplo, que um material como esse, se as suas moléculas são livres para rotacionar na presença de um campo elétrico, elas geram uma certa orientação. Então imagine que eu tenho aqui um material cuja estrutura do material seja composta por estruturas polares, como por exemplo a molécula da água ou qualquer outra estrutura
polar que possa sofrer rotação frente a um campo elétrico. Se eu tenho um campo elétrico externo, esse campo elétrico pode fazer com que a orientação, imagine que as minhas moléculas estivessem aqui, ó, todas desorientadas, apontando em qualquer direção. Quando eu aplico um campo elétrico externo, essas minhas moléculas internamente tendem a ter a sua orientação da polarização seguindo a mesma orientação do campo elétrico. Isso vai ser extremamente importante para a nossa modelagem de campos elétricos dentro de meios materiais. Ou seja, o que acontece com o campo elétrico quando eu aplico esse campo elétrico dentro de um meio que não é vácuo, dentro de um meio que está preenchido por partículas, né? E aí essa modelagem, obviamente, parte da modelagem deste pequeno elemento aqui, que nós vamos chamar de dipolo. E a modelagem matemática que nós escolhemos é esta: um par de cargas com a mesma quantidade de carga e polaridades diferentes. Então, por isso o nome dipolo, ou seja, um polo duplo. Elétrico, porque esse dipolo é feito com cargas elétricas. Obviamente, a gente vai ter no futuro um dipolo magnético, né, que é a mesma definição, só que agora com cargas magnéticas. A gente vai deixar isso lá para a segunda VA. Por enquanto, vamos prestar atenção no dipolo elétrico. Como a gente encontrou o potencial elétrico, nós acabamos de definir o potencial elétrico, nós vamos ter uma nova forma, um novo método de resolução de questões. Então, esse método de resolução de questões vai ser basicamente o seguinte. Primeiro, nós já temos, né, a gente obtém de alguma forma a distribuição de cargas. Beleza. A partir da distribuição de cargas, então é ρ V, né, da posição R, a gente encontra o potencial elétrico V de R. Beleza. E terceiro ponto, a gente encontra o campo elétrico como sendo menos o gradiente de V. Então, existem várias formas agora da gente resolver questões. A primeira delas é a mais tradicional, que foi a primeira que nós mostramos, que é a lei de Coulomb. A segunda delas é a lei de Gauss, que faz uma relação, né, entre um fluxo na superfície e a quantidade de carga internamente. E a terceira forma de resolver é através do potencial elétrico. Então, já temos 3 diferentes formas de encontrar quantidades elétricas, tá? Quantidades eletrostáticas. Então, para o dipolo, vamos calcular qual é então o seu potencial e a partir desse potencial elétrico, a gente pode então encontrar quem é o campo elétrico, tá? Então, nós vimos que, deixa eu apagar tudo isso aqui, nós vimos que o campo causado, o potencial elétrico, né? Vamos lá, o potencial elétrico causado por uma carga pontual na origem é dado por potencial é igual ao valor dessa carga Q sobre 4π ε0 vezes 1 sobre R, né? A gente acabou de encontrar isso na nossa última aula, tá? Em que R é o raio esférico. Vamos agora fazer uma modelagem para o nosso dipolo. Então, vamos colocar aqui um eixo. Tá? Vamos colocar aqui o nosso eixo do sistema. E vamos dizer que eu tenho aqui x, y e z. Aí eu vou fazer o seguinte. Por simetria, já que eu quero que o meu problema seja simétrico e fácil de resolver, eu vou colocar uma carga aqui na distância z igual a d sobre 2, e essa vai ser a carga positiva, e vou botar uma outra carga na minha distância z igual a menos d sobre 2. Eu vou dizer que essa é a carga menos q. Então, essa distância aqui, ó, vai ser d sobre 2, e essa distância aqui será também d
sobre 2. Ok. E eu quero calcular o potencial elétrico num ponto P distante. Então, vou colocar esse ponto P aqui. Então, vamos aí traçar as retas para a gente encontrar essas distâncias. Eu vou dizer que a minha distância entre o meu ponto Q, deixa eu colocar aqui pontilhado, a minha distância entre a primeira carga e o ponto de observação, eu vou chamar de R1. Assim acho que eu consigo fazer melhor. Ok, assim tá bom o suficiente. Então, essa distância aqui, eu vou chamar de R1. E a minha outra distância, tracejado, azul, de menos Q até P, eu vou chamar de R2. R2. Ok, beleza. Como eu estou posicionando eles nesta forma específica, eu vou dizer, eu posso afirmar que a distância da origem para o ponto P será o próprio raio esférico R, a própria coordenada R. Certo? E aí eu vou apagar esse ponto P só para ele ficar desenhadinho, bonitinho, bem no encontro dessas três variáveis. Além disso, eu também tenho uma informação sobre o ângulo θ. Eu sei que o meu ângulo θ é este ângulo aqui, entre Z e Q. Então, beleza. Quem será o meu potencial elétrico aqui? Então, o meu potencial elétrico em P é simplesmente a soma, por superposição, dos potenciais causados por Q e menos Q. Então, eu vou ter um potencial positivo, então Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre R1, menos, porque como eu vou ter menos Q aqui, na verdade eu vou botar mais, menos Q sobre 4πε0 vezes 1 sobre R2. Ou seja, o meu potencial V vezes V de P será, eu posso colocar aqui em evidência, então Q sobre 4πε0, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Ou seja, eu posso dizer que isso aqui é Q sobre 4πε0, colocar R1 e R2 aqui, fazer um mínimo quadrado. Então vai dar R1 vezes R2 menos R1. Ok, então esta é a expressão para o potencial elétrico devido a essa distribuição. Mas vamos lá. Em geral, na maioria das situações, esta estrutura é extremamente pequena. Então, a gente vai considerar aqui o caso que faz a seguinte aproximação. Vamos fazer a aproximação de que D, quem é D? A distância entre os dois elementos do meu dipolo. Lembre-se que aqui eu estou modelando uma molécula, eu estou modelando um átomo, então são estruturas extremamente pequenas. Então faz sentido para campos clássicos, aqui a gente está tratando de eletromagnetismo clássico, né, e não quântico, então faz sentido a gente tratar D como um valor muito pequeno. Então vou tratar D como muito menor do que R. Então beleza, se D é muito menor do que R, R1 é praticamente R2. Então, uma consequência de D ser muito menor do que R, é que R1, R e R2 vão ter basicamente o mesmo comprimento. Então, eu vou dizer que R1 é aproximadamente R2, que é aproximadamente R. Ou seja, eu vou dizer que R1, R2 é aproximadamente R ao quadrado. Então, essa é a minha primeira aproximação. Agora, eu não posso simplesmente aproximar R2 menos R1 de zero. Não tem graça fazer isso, porque se eu faço isso dessa forma, meu campo vai ser zero em todos os pontos. Então, não é uma boa aproximação para a gente fazer do ponto de vista de querer um resultado matemático. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso traçar uma reta perpendicular a R e que cruza esse ponto R1 aqui. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou traçar essa reta aqui cinza, perpendicular a R. E vou colocar aqui um ângulo de 90 graus.
E vou dizer que a minha diferença entre R1 e R2 é igual a esse comprimento aqui. Opa, eu não vou parar essa reta aqui não. Só um momentinho, eu vou parar essa reta lá em R2. Tá? Eu vou parar essa reta lá em R2 e vou fazer ela ser perpendicular. Então tá aqui 90 graus. Eu posso dizer que essa distância aqui é aproximadamente R1 menos R2, ou melhor, R2 menos R1. Eu vou dizer que essa distância aqui é aproximadamente R2 menos R1. Tá? Desconsiderando essa diferença angular, já que eu estou considerando o raio muito grande mesmo, né? Então ela está longe. E esta expressão aqui será d cosseno de θ. Então, peraí, deixa eu pegar isso aqui e botar mais para baixo. Ela é aproximadamente R2 sobre R1. Esse ângulo aqui, ó, é aproximadamente θ. E, portanto, esse trecho aqui é aproximadamente d, já que é d sobre 2 e d sobre 2, cosseno θ. D cosseno θ nós vamos considerar como aproximadamente R2 menos R1. Então, o segundo resultado dessa aproximação D muito menor do que R é R2 menos R1. Nós vamos dizer que é aproximadamente D cosseno de θ. Qual que é a vantagem dessa representação, né? Nós temos agora um campo que não vai depender mais de R1 e R2, que vai depender de R e θ. Então vamos reescrever esse campo. Vou colocar até uma próxima imagem, tá? E vou desenhar de novo os eixos. Estão aqui os eixos. Vou pegar esse cara daqui e vamos desenhar assim. Eu queria muito que tivesse uma função que desenhasse já os três ao mesmo tempo. Isso seria ouro. Então, x, y, z. Eu vou ter um dipolo aqui no centro. Eu vou desenhar propositalmente esse dipolo muito pequenininho. O campo distante desse dipolo, o potencial elétrico. Então, V desse ponto P. Agora eu posso dizer, ó, que esse ponto P é dependente de R, θ, φ. Será igual a quem? Será igual a Q sobre 4π ε0, se for vácuo, né? Vezes d cosseno de θ sobre r ao quadrado. Perfeito? Ok. Bem, a gente pode ver aqui que nós temos algumas coisas interessantes. A primeira delas é o seguinte. Q vezes D, certo? Q vezes D são diretamente proporcionais ao potencial. Então, quanto maior é Q, quanto maior é D, maior será o potencial elétrico. Isso é uma coisa interessante. A outra coisa que a gente pode ver é que nós temos aqui um cosseno, certo? E o nosso resultado é um campo escalar. Então, a relação entre um cosseno que resulta a partir de uma operação vetorial é o resultado do nosso produto escalar. Então, vamos observar aqui e tentar imaginar dois vetores cujo produto escalar terá um cosseno de θ no meio da resposta. Então vamos aos candidatos a esse vetor. O primeiro candidato será o vetor posição do ponto P. Esse é o vetor que a gente denomina R. R com o vetor aqui, o vetor posição do ponto onde eu quero observar. Note que esse R aqui, ó, o R que está na nossa expressão, é o raio esférico. Esse R aqui é o vetor posição, tá? Cujo módulo vai ser igual ao raio esférico. Ok, mas enfim. O outro vetor que eu posso imaginar que teria no produto interno cosseno de θ é um vetor que aponta de menos Q para mais Q. Então, esse vetor aqui. Um vetor que aponta na direção de menos Q para mais Q. Deixa eu colocar aqui as cargas, só para a gente identificar. Não dessa forma, menos Q a mais Q. Então, o vetor que aponta na direção
está a um ângulo θ desse meu vetor P. Então, eu vou dar a ele o nome de M. Mzinho minúsculo. Beleza. Ok. Eu sei que M interno R vai ser igual ao módulo de M vezes o módulo de R cosseno de θ. Então, eu quero fazer uma modelagem matemática que a partir desses dois vetores, M e R, me resulte nessa expressão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o módulo de M, vamos definir o módulo de M como Q vezes D. E eu vou dizer que este vetor aqui é o meu vetor momento de dipolo. Momento de dipolo elétrico. Aliás, permita-me fazer uma correção, tá? A gente às vezes chama ele de Mzinho e às vezes também chama ele de P. Então eu vou dar uma corrigida aqui, desculpa por isso. Eu vou chamar ele de P, ok? Eu vi aqui nas minhas anotações que eu estou usando P. Então eu vou chamar esse vetor de P e aqui módulo de P vezes R cosseno de θ. Então módulo de P vai ser igual a QD. No exemplo que nós estamos escolhendo, quem é que vai ser o vetor P? P vai ser igual a Q vezes D na direção de AZ, né? Por quê? Porque menos Q e mais Q estão orientados ao longo de Z e o vetor que aponta de menos Q para mais Q, o vetor unitário, é o vetor AZ. Então, beleza. E eu sei que o meu módulo de R vai dar um valor de R, né? Então, eu preciso compensar a minha equação com R ao cubo. Então, atualizando a minha expressão para o potencial causado pelo dipolo será V de R igual a momento de dipolo vezes o meu vetor distância dividido por quem? Dividido por 4πε0. 4πε0. Eu tinha o que antes? Módulo de R ao quadrado, não era isso? Eu tinha módulo de R ao quadrado. Só que agora, como eu estou colocando um R no numerador, eu preciso colocar mais um R no denominador. Então vai ficar módulo de R ao cubo. Então esta é a nossa nova expressão. Vai ser P interno R sobre 4πε0 módulo de R ao cubo. Qual é a vantagem dessa representação, né? Nós já tínhamos uma expressão que parecia mais fácil, né? A vantagem dessa expressão é que, note que agora, P, o meu módulo, né? O meu momento de dipolo, pode estar apontando em qualquer direção. Veja que interessante. Ainda que eu tenha um dipolo em uma posição, em uma orientação diferente, desde que eu consiga definir corretamente o meu vetor P, e esse meu vetor P aqui vai ser quem? Q vezes D vezes essa direção aqui qualquer, certo? Essa direção do meu dipolo, AP, vamos colocar assim. Se eu consigo modelar, se eu consigo encontrar esse vetor P, basta fazer o produto interno de P pelo raio, qualquer que seja o valor do raio. O valor da minha posição R. Então, se eu quero calcular o meu campo aqui, eu defino o meu vetor R e faço o produto interno desses dois vetores. Eu não estou mais refém da minha modelagem que alinha o dipolo em Z. O dipolo agora pode estar alinhado em qualquer posição. Ainda falta mais uma generalização, tá? Porque para essa equação ser válida, o meu dipolo tem que estar no centro. Então, esta expressão aqui, ela é válida para quê? Ela é válida para dipolo em qualquer orientação
qualquer orientação, posicionado na origem. E agora, o que eu faço para deslocar esse cara da origem? Vamos pensar sobre isso. Então, vamos encontrar uma outra expressão, deslocando o dipolo da origem. Então, vamos fazer exatamente esta situação. Então, vamos botar aqui, vai em vermelho mesmo, não tem problema. Vamos colocar o dipolo numa outra posição. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o dipolo aqui, certo? E eu vou colocar o meu vetor, eu devia ter feito em preto, porque agora ficou faltando cores, então agora vai ficar preto o vetor momento de dipolo. Esse vetor aqui é P, vai ser o meu momento de dipolo entre as duas cargas aqui. Ok, vamos dizer que eu quero calcular o meu campo nesse ponto P aqui, cujo ponto é modelado com R. Eu posso usar a minha notação que eu já usava anteriormente e dizer que a distância entre a origem do sistema e a origem do dipolo, ou seja, o centro do meu dipolo, é R'. Certo? Então, a partir desse ponto, a gente vai definir quem é a minha distância entre a origem do dipolo e o ponto de avaliação. Então, esta distância será dada por esse vetor aqui, que é o vetor R menos R'. Então, onde tinha R antes, eu vou substituir por R menos R'. É como se eu estivesse fazendo um novo posicionamento agora no centro do meu dipolo. E o meu vetor R, que antes era R, agora é R menos R'. Então, o potencial elétrico no ponto R, em relação à origem do sistema, que é x, y, z, será que maneiro que eu estou usando P, será P, esse próprio vetor P, interno quem? Em relação a essa origem aqui, ó, vai ser interno R menos R'. Então, interno R menos R' sobre quem? Sobre 4π ε0. Eu tinha antes quem? R ao cubo. Agora eu vou ter módulo de R menos R' ao cubo. Essa será a nossa expressão generalizada para o potencial elétrico causado por um dipolo, certo? Então, essa é uma expressão extremamente interessante, tá? Porque a gente consegue fazer a contribuição no potencial elétrico de um pequeno elemento com um dado momento de dipolo. Imagine que eu tenho uma região, por exemplo, um meio material, vamos dizer que seja aqui um corte de um material qualquer, e dentro desse material eu consigo descobrir qual é o momento de dipolo de cada elemento que está dentro desse material. Vamos dizer que eu conheça P de R, P em cada posição R. Eu posso então deduzir qual será o potencial em R, fazendo a soma das contribuições de cada pequeno dipolo. E esse cara daqui vai ser quem? Vai ser simplesmente essa integral. Então vai ser essa integral, ó, de P R menos R' sobre 4π P interno, né? Faltou o interno. ε0 módulo de R menos R' ao cubo dV. Tá? Então, por exemplo, eu faço a soma das contribuições de cada um desses pequenos elementos P e eu encontro qual é o potencial em torno dessa minha estrutura. Isso a gente vai deixar para o próximo capítulo, mas a partir do potencial causado por um dipolo elétrico, a gente pode encontrar o campo elétrico causado por esse potencial, fazendo
a simples operação do gradiente. Então, a gente pode avançar encontrando o campo elétrico, que vai ser menos o gradiente de V. Certo? Então, menos o gradiente de V, a gente pega lá da nossa expressão, né? A gente sabe que esse potencial ele não tem componentes em φ. Então, portanto, esse gradiente vai ser composto por a derivada da expressão do potencial em relação a R na direção a R, mais 1 sobre R, derivada dessa expressão do potencial em relação a θ na direção a θ. Nós não vamos ter direção em φ. Então, estas derivadas serão Q vezes D cosseno de θ sobre 2π ε0 R ao cubo na direção a R. Eu estou derivando aqui, ó, essa expressão, tá? Estou derivando essa expressão na origem. Então, eu derivei aqui em relação a R ao quadrado, vai dar o quê? R é menos 3 aqui, né? E o 2 vai descer nessa derivada, que vai cancelar com 4π, então vai dar Q vezes D cosseno de θ a R sobre 2π ε0 R ao cubo, mais, agora vai ser aquela mesma expressão derivada em relação a θ, então é tudo isso aqui é constante, e aqui vai dar menos seno de θ. Tá? Aliás, tem um detalhe, esse R é menos 2, então desce menos 2 aqui, né? E o menos do menos 2 cancela com esse menos de fora, faltou esse detalhe. Então aqui, Q de seno θ sobre 4π ε0 R ao cubo na direção a θ. Então veja que interessante, né? Quando a gente derivou, esse cara daqui o menos 2 cancelou com menos, e esse cara daqui o menos seno cancelou com menos, obtivemos este campo elétrico. Então este aqui é o campo elétrico, é o campo elétrico causado por um dipolo na origem orientado em relação a Z. A gente pode recuperar agora as nossas definições. Então Q vezes D será o meu momento de dipolo, então ele vai ser P, né? O meu módulo de P é igual a Q vezes D, sobre 4π ε0 módulo de R ao cubo, que multiplica 2 cosseno de θ a R mais seno de θ a θ. Então, beleza. Essa vai ser a nossa expressão para campo elétrico. Antes da gente seguir em frente, existe um comentário que a gente precisa fazer sobre esse campo, que foi até trazido nas aulas síncronas, certo? Esse campo aqui possui tanto divergente quanto rotacional nulos, e isso contradiz o teorema de Helmholtz, né? Mas isso não é um problema, porque na verdade ele não contradiz o teorema de Helmholtz, porque esse campo E aqui, ele não é derivável em todos os pontos, tá? Então, uma das exigências do teorema de Helmholtz é que o campo E seja derivável em todo o espaço, e esse campo E não é derivável em todo o espaço, tá? Ele não é derivável em R igual a zero, tá? Então, por isso, a gente pode ter esse campo constituído de um divergente e um rotacional nulos. Lembre-se que esse campo aqui ele foi obtido quando a gente fez a nossa aproximação, né? D muito menor do que R, tá? Então, isso justifica a razão pela qual a gente consegue ter esse campo ao mesmo tempo com divergente e rotacionais iguais a zero. Certo? Então, gente, essa é a nossa expressão para o campo elétrico. Tá? Vou colocar, como sempre, no SIGA para vocês questões sugeridas e o questionário para vocês fazerem. Tá? Então, até a nossa próxima aula e muito obrigado.